sobre a sociedade petalógica. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje tem petalogia, hoje às 20 horas ao vivo, né? Disseram aí. Sociedade petalógica. 2 presidentes em debate, para ver quem ganha na capacidade de conquistar adeptos. Aqui a gente tinha ficado de estudar, já tem um ano que estudamos, essa peça aqui, traduzida por Machado, 1860, rapaz de 21 anos, jovenzinho, né? Já tinha traduzido vários textos do francês para o português, mas não eram peças de teatro e nem obra de ficção. Eram artigos acadêmicos, Lamartine. Tinha também traduzido umas peças de teatro, mas essas estão desaparecidas. A primeira que sobreviveu, em francês, chama Casse ao Leão, e é de 2 autores, Gustave Vattier e Émile de Najac. Os dois são nascidos em 10 anos antes de Machado, está aqui, ó, 27, por aí. Quer dizer que eles tinham uns 31 anos, 32, enquanto o Machado tinha 21. Um pouquinho mais experientes do que o Machado, então já devia ter, né, passado aqui por alguma experiência a mais na vida, né? 10 anos a mais. Então, o Machado e esses autores mais maduros, peças que estavam ensaiando na França, sendo apresentadas, porque ele aprendia fazendo, né? Já foi dito várias vezes isso. O Machado é defensor do aprendizado prático. O autodidata é o bom empresário. Curso de empresário existe, mas a prática é que vai dizer se o curso deu certo ou não, né? O curso é mais para administrar, assim, porque para lidar com o público, para vender a mercadoria ali, comprar e vender sem ser roubado, isso só a prática, né? Então, o Machado vai fazer uma tradução. Aqui eu botei lado a lado, né? Na cena 1, aqui em francês, chama Florette e Roubroi. Em português já tínhamos visto, é Rosinha e Durval. A cena, para quem já leu, né, e lembra do que foi lido antes, a cena começa com a chegada desse Roubroi, né? Boa noite, Marcos. Obrigado por ter vindo. Vou tentar ler junto aqui, né? Começou agora. A cena começa com a chegada desse Rouvroi, que é o Machado chama de Durval, vindo de um recolhimento no interior da França, de Paris, e aqui é do interior do Rio. Ele chega perguntando por Madame Colbert, Sophie Colbert. Ninguém para me anunciar, esta sala deserta tem um cheiro estranho de grandeza caída. Seria eu um cortesão do infortúnio? Esse Rouvroi é um cortesão e a Sofia é uma cortesã, né? Uma mulher que ganha recebendo visitas. Aí está a Florette, que é a empregada dela. Está dormindo, tal. Que criatura encantadora. É uma provocação. Dá um beijinho nela, ela acorda, vê que é o visitante Rouvroi. Sua patroa está... Patroa aqui está escrito maîtresse, né? Que em francês tem duplo sentido, entre cortesã, que é, né, cortesã, ou a patroa mesmo. Aí a Florette, levantando, vai correndo para anunciar, vai para a direita, então para e pensa, tá vendo? Já introduz a ideia aqui que vai desenvolver com o passar do tempo. Ela não chama a Sophie. Quem te traz de volta para a Madame depois de 2 anos de ausência? O desejo de provar a ela que a ausência não me mudou. Não mudou moralmente? Mudança moral, né? Você acha que eu envelheci?
Acho que o senhor viveu 2 anos desde sua partida de Paris. Ela nunca responde, ela vai dando voltinhas, né? Ele fala, então, meio decaído aqui, em tom dolente, muito. No mesmo tom, a Rosinha mantém uma certa agressividade, vamos dizer assim, né? Infelizmente, sim. A Rovroy diz, você também, Florete, você mudou, mas como tudo se torna belo, muda. Sempre galante, quer dizer, o lado dele é elogioso. O dela é para decadência, porque o Rovroy tinha em torno de 50 anos, né? Hábito da juventude, ele se aproxima para dar um beijinho, mas ela se afasta severamente e diz, Senhor, ei, obviamente você mudou demais, costumava deixar um beijo ser roubado. Antigamente, Senhor, isso não me ofendia, o Senhor não me tratava como uma empregada vulgar. Eu, criada no internato da tia da madame, sou sua companhia mais do que sua camareira. Então, a Florete é uma empregada, mas ela foi criada no internato da tia. Mas na frente vai explicar esse internato. Então, é aquele joguinho, né, que a moça vai fazer um jeito, para quem leu até o fim, né, de dar uma volta para conquistar. A gente está falando exatamente disso que é agora, antes de começar, né? 2 presidenciáveis debatendo, é um querendo dar a volta no outro. Então, o Machado, naquela teoria dele, de que o mundo se conquista com as palavras, tá vendo? Nessa velocidade de raciocínio. Aqui o Roberto disse há pouco instante que o Clóvis de Barros se apresentou no início como um jogador assim que, pelas palavras, ele ganhou espaço. Depois ele foi estudar. Devia ter, então, o curso que forma antes a pessoa que sabe, né? Nós estamos tentando aprender aqui com o Machado, né? Tudo isso esclarece mais nosso trabalho, porque o Machado aprendeu isso com 15 anos de idade, na Sociedade Petalógica. Já saiu para aula prática, né? Paulo Brito chamou ele para... Rovroy, como você ainda se lembra daqueles miseráveis 25 Luizes, né? Como é que lembra ainda? Venha, perdoe-me, eu estava errado. Pensa, no risco era preciso dobrar a soma e vai. Está jogando, né? Pelo preço que ele tinha que pagar, também pela empregada, né? Florete, eu bem que gostaria de ser virtuosa, mas eu me vingarei. Só um beijo, ou eu acreditarei que ainda me quer. Aqui ele joga também, né? Porque se não der beijo é porque quer. Vamos falar de outra coisa, ela desvia. Vai ficar muito tempo em Paris? Ele veio do interior e deve ir embora, né? Crio raízes aqui. A ideia tola que eu tinha de morrer no Nivernais, que é o Nievre hoje, né? Perdi 2 anos da minha vida. E essas coisas não se recuperam. Aqui, então, entra o Machado, fazendo a modificação dele, né? Botei em verde. Que está aqui do lado de cá. A vida no campo, o nascer e o pôr do sol, os bois, as lagoas, o canto dos pássaros, é um recurso frutífero para os poetas que pescam a linha. Mas, infelizmente, é terrivelmente monótono. Você me vê, eu também, eu, homem de imaginação, fecundas paixões vivas, de dia falando do feno e trigo com meus lavradores, de noite a jogar o eterno piquet com o padre. Em suma, um homem do campo. Um homem da cidade, de paixões vivas, um galanteador, né? O homem do campo é um ponteiro de relógio que realiza a mesma revolução todos os dias. Essa vida regular, como uma operação aritmética, me pesava. É bom a gente lembrar aqui, então, do Rubião, né? Veio de Barbacena para o Rio, perdeu tudo. Está dizendo que o homem do campo é um homem sério, né?
E o da cidade é esse espertalhão, né? Aqui na tradução de Machado ele põe: como o corcovado enraizado como ele, já me doíam saudades dessa cidade, o Rio, né? A roça não há coisa pior. Passei lá 2 anos bem insípidos e uma vida uniforme matemática, como um ponteiro de relógio. Jogava gamão, colhia café e plantava batatas. Nem teatro lírico, nem rua do ouvidor, nem a petalógica. Ó. Machado introduz na tradução um vocábulo que no francês aqui não tinha, né? Ele muda. Ele vai infiltrando assim, tá vendo? Solidão e mais nada. Mas viva o amor. Um dia concebi o projeto de me safar e aqui estou. Sou agora a borboleta, deixei de ser crisálida. Aqui também usa, né? Sou, ó. Eu sou. Aqui fala na terceira pessoa. A crisálida. A borboleta. Ela, né? Aqui bota eu, ó. Então, o Machado entra no texto, né? No lugar junto com o personagem. É um jeito da vaidade do Machado de Assis de ele mostrar como que é possível você entrar no texto, então, e conversar direto com o leitor, né? Agora, quando eu falo aqui homem da roça, né, no interior, a gente já viu aqui, incluindo aqui o Adelmo, né, psicólogo, estudante e tudo mais, ou empresários, com a mulher, a gente sempre é meio da roça. Impressionante, tá? A gente, enquanto homem, né, na discussão de relacionamento, assim, sempre perde. Por que sempre perde, Mary? O homem sempre perde na discussão de relacionamento. Já me disse, a Gislaine me falou isso uma vez. O homem sempre perde quando vai discutir o relacionamento. Impressionante, né? Por que o homem sempre perde, hein? Comprado com sexo? Não é isso só não, viu, Marcos? Também é o jogo de palavras, né, que ele fala aqui, né? A dicção feminina. O Roberto falou que os adictos são velozes, né? Roberto levantou a Começa mão. a falar tudo assim meio sem sentido, né? Mas tá tão encaixado no meio da discussão que parece até que é verdade. O quê? As mulheres, você para discutir com a mulher, ela fala com tanta veemência que parece que tem até razão. Ah, sim, é verdade. A veemência, né? Fala, Roberto. Bom, eu uso até uma forma assim de parábola. Eu custei entender que eu ia discutir o assunto assim, Freud e travesseiro, né? Aí eu tinha um problema lá com o travesseiro. Aí eu saía todo confuso numa discussão, né, entre a Freud e o travesseiro. O meu problema era o travesseiro e eu saía todo errado por causa da Freud. Aí eu custei entender que eu saía trocado o assunto, né? Eu ia lá discutir travesseiro e saía com a culpa da Freud. Aí até eu me acordar para isso, manter o assunto no travesseiro, não deixar evoluir a conversa para a fronha, é que foi o diferencial na minha vida que eu arrumei mais problema, né? E aí agora você arrumou mais problema ainda. Porque eu mantive o assunto onde era o caso, né? Porque normalmente o adicto, né, mesmo às vezes não usando droga, é igual adicto, é muito rápido. E te troca, te confunde e te leva a acreditar que o assunto que você foi discutir você é maluco, porque você está errado na fronha. Como é que eu fui discutir fronha? Né? Na verdade, eu tinha ido discutir o travesseiro. Aí sai confuso porque, né, não entende mais nada. Aí eu custei, depois de muito tempo, fui perceber que eu saía da discussão brigando por um assunto que eu não tinha entrado. Rapaz, eu estou aprendendo aqui velho, viu? Todo homem não aprende nunca, né? Porque com a mulher não aprende nunca. Ela é lisa, né? Ele sai por uma frase, depois ela sai por outra frase. Muitas vezes pensei em sua patroa.
E se não morri de tédio, foi porque queria viver para vê-la novamente. Encantadora amiga, ela tinha tudo, inteligência e beleza, tão linda que não precisava ser espirituosa, tão bonita e tão espirituosa que não precisava ser namoradeira. Mas ela acumulou todas essas coisas. Ela ainda é a mesma, não é? Então, ele vai dizer que voltou depois de 2 anos, que não aguentou mais na roça, porque ele queria essa mulher, né? Rever essa mulher. Com todo aquele jogo que ela faz, é um show, né? O Senhor mesmo julgará. Para ela, a vida era um longo embelezar-se. Você se lembra como ela amava flores? Certamente, o Senhor foi o grande capelão do seu vaso de flores. Essa aqui também é outro veneno, né? Ela vai começar a minar, né? Vai minar, vai penetrar por trás aqui do Holroyd dessa maneira. Quem dava as flores a ela era você, Holroyd, mas eu nunca soube se ela recebia minhas flores por amor a mim ou se ela me recebia por amor a minhas flores, tá vendo? Aqui é o autor francês, né? É com ele que o Machado vai aprender, tá vendo? Estudo prático, né? Porque ele faz uma pergunta também cabeluda aqui, né? Recebia minhas flores por amor a mim ou ela me recebia? Me recebia porque queria minhas flores, que na verdade nem eram as flores, né? Esse Holroyd é insuportável, mas eu deixo ele vir porque ele me dá flores. Madame ama tanto flores, a ironia, né? Agradeço muito, mas diga-me, Florete, ela viveu 2 anos também, desde a minha partida? Quantas perguntas inúteis, o senhor vai vê-la. No mais, quanto mais olho para você, mais me convenço de que ela não mudou. Ó. Por quê? Porque ela não teria mantido uma empregada tão encantadora perto por medo de comparação. Aqui está jogando indireta, porque a Sophie vai aparecer como envelhecida. As mulheres se olham a si mesmas com tanta frequência para que nunca se vejam envelhecendo. Ó. Você gostaria de dizer que Sophie só de olhar para si mesma, vou anunciá-la, madame. Ela sempre ela sempre sai. Ela não responde. Mais uma palavra, apenas uma. Se você, já são 2. Tá vendo? Como é o joguinho de palavras do adicto, né? São 2. Livrei-me. Ela sai pela porta da direita. O Machado troca tudo na tradução, mas tem umas passagens que ele mantém assim, ó. Uma palavra. Uma só. Dá-me um beijo. Já são 3. Tá? Ela desvia do tema, que é o beijo, para contar as palavras. Percebeu aqui, Márcio? Está acompanhando, Márcio? Você leu o texto? Tô sim, vi o texto, tô acompanhando. Como é que é a Cheguei jogadinha? mais tarde um pouquinho, mas tô acompanhando. Uhum. Então, vou entrar na cena 2. Tem a tradução aqui do original igualzinho, né? Sem trocar nada, né? E tem a tradução do Machado, e ele trocou tudo, né? Ela é adorável, essa pequena Florete, muito mais bonita do que há 2 anos. Ele vai até os fundos e chama o empregado dele, que ele tem um empregado chamado François, que a Sophie tem um também chamado Bento. Voltando para a lareira, como Sophie vai me receber depois desses 2 anos dela, longe dela? Ora, a ausência aperta os nós, quando não os desamarra. Ou aperta ou solta, né?
Outrora Sofia adorava o prazer. Ela não vai me recusar o favor de levá-la ao baile da ópera? Quer dizer, ele vai fazer um favor a ela, mas ele procura saber se ela vai recusar esse favor. François, François, cadê o bastardo? Aí ele entra. Entra com o livro na mão. O senhor me chamou várias vezes. Onde você estava? Na anticâmara. E você não me ouve? Aqui vou ler o Machado, porque ele antecipa muito. Na cena 2, antecipa uma situação que o francês jogou lá para o final. Nós estamos estudando o Machado de Assis, como ele compõe as peças dele, como ele aprendeu a ser escritor, né? Copiando e estudando na prática os grandes que faziam sucesso na época, em Paris, né? E o Durval fala assim: a pequena não é tola, né? Tem mesmo muito espírito. No francês, eu procurei ver aqui, quem tem espírito era só a Sofia, porque ela se tornou cortesã. Foi habilidosa com as palavras, assim, com o jogo de corpo, né? Com namoradeira, e conquistou muito homem, ganhou muito dinheiro no francês. Mas o Machado traz a espirituosidade, ele joga para o lado contrário. No francês, somente a Sophie que é espirituosa. A outra foi se tornando com o tempo, por observação. Aqui não é por observação, não. Aqui é pelo fato seguinte. Vai dizer, né? Eu gosto dela, mas é preciso dar-me ao respeito. Mas no fundo ele chama Bento, que chamou aqui do lado, né? Depois de 2 anos, como virei encontrar isso? Sophie terá por mim a mesma queda? Aqui é o Durval falando, né? Então, daqui 1 minuto vai mostrar aqui a diferença que fez Rosinha se tornar uma pensadora igual a Sofia. Ela ficou para trás, era amiga de... Na versão que o Machado bolou, trocando tudo, Sofia e Rosinha estudavam na mesma sala de aula em Lisboa, era amiga de sala de aula. A Sofia virou cortesã e ficou milionária e empregou a Rosinha, lá no Rio de Janeiro. A Rosinha, vendo isso, de que chegou o cliente da Sofia, ela deu um jeito de envolver ele, mas por rivalidade. Porque ela, então, tinha se tornado empregada doméstica de uma colega de sala de aula. Então, o Machado, ele enfia o diabozinho dele no meio aqui, né? Ele bota a pimenta machadiana desde cedo, a gente vai ver. Mas, então, o François, né, que é o empregado lá no francês... Aqui ele começa, o autor francês acrescenta, né, a comédia francesa, vai acrescentar elementos da bufonaria que não tem no Machado, não põe, né, os pensadores Buffon, né. Então, vamos continuar. Cena 3. Madame te espera, levantando-se. Finalmente. Ah, meu empregado vai trazer uma caixa. Receba, é para sua patroa. Te vejo mais tarde, molequinha. Aí a Florete. Eu realmente espero que o senhor não me perca. Com cuidado, meu colibri. Eu não vou te perder. Aqui já lança uma frase, né, que o Sacher Masoch põe lá na obra dele, assim, essas falas laterais. Está jogando uma indireta para ele, né? Eu realmente espero que o senhor não me perca. Como a empregadinha vai falar isso para mim, chegando na casa da patroa? Eu chego lá, tudo bem vestido, para ver, por exemplo, a minha esposa na casa da mãe dela. Ou em algum lugar. Aí a empregadinha vem, fala uma frase dessa. Tá jogando verde, né? Eu não vou te perder, não. Acha mesmo? Acho que acredito nisso. Essa menina é uma fofura. Aí ele sai, tá vendo? Toda engraçadinha, né?
Então, aqui vai. Não esqueci esse bilhete grosseiro. Ela fala sozinha isso aqui, né? Ele não escuta, né? Tá remoendo, né? Sim, eu vou me vingar. Há 2 anos, saí do internato bastante ingênua. O senhor me achava bonita, o suficiente para me desejar, pobre o suficiente para me insultar. Florete, o senhor me escreveu, você é encantadora, pegue esses 25 luíses para não gritar ladrão quando eu entrar no seu quarto esta noite. Naquela época eu era uma ingênua, tranquei a porta, tá vendo? Ela não fez a cortesã, né? Não aceitou os 25 luíses para namorar com ele. Fiz isso, mas hoje, já que a oportunidade se apresenta, eu vou fazer isso, mas vou fazer bem melhor, né? Ah, o senhor me estima 25 luíses, né, na época, né? Bem, eu vou provar ao senhor que eu valho hoje muito mais, 2 anos depois, né? Vamos ver. Minha avó, que era conhecida por ser meio bruxa, que tem já uma profecia, né? Ela vai repetir umas 3 vezes essa profecia da avó. Minha filha, você vai longe. Então, aquela história, né? Tu serás feliz, Bentinho. Me tornaria uma grande dama, ó. A avó tinha dito que ela se tornaria uma grande... Juliana, Márcia, você vai ser uma grande dama. Mary, aí vai. E houve um tempo em que eu tinha percorrido parte do caminho para ser uma grande dama. Eu era, no berço, filha de um simples soldado. Aos 12 anos, filha de um oficial. É possível que o pai dela ou faleceu, ou morreu na guerra, ou separou da mãe, porque ela foi parar no orfanato, né, no internato, ó. Tá? Então, ela saiu do internato, mas ela era filha de um oficial. Então, foi uma decadência para ela sair da condição de filha de oficial para morar no internato e de lá para ser empregada da Sofia, né? Você é a empregada? Aqui é o empregado, né, do Holbrook. Por que te interessa? Me interessa muito, Marinette. Aí o François, ele faz o que chama aqui, o tradutor até que botou aqui, ó. Ele chama de Marinette, Nerine, Marton, Lisette, vários nomes, porque é o tipo da comédia de costumes, né, lá de Voltaire, né, dos filósofos da época, dos pensadores franceses. O senhor Rovroy é meu patrão. E daí? Ele está contente com o meu trabalho, eu não estou descontente dele. Florete, onde você quer chegar? A te amar, minha bela Nerine. Seu olhar me diz que você está disposta a seguir esta agradável tradição da grande livrée. Como você se chama, François? Mas se quiser me agradar, me chame de bastardo, apetitosa Marton. Você é estúpido, François. Obrigado, Lisette, mas sua réplica, um tanto animada, não me incomoda. Não há amor entre nós, já que você me chama estúpido. Na falta disso, vamos cultivar outra tradição de anticâmara, né? Tem a câmara principal e a anticâmara. Vamos nos entender como valetes da comédia, né? Os serviçais. Meu mestre é rico, não um matemático. A nos unir. O lucro é claro. Você concorda, Dorine? Recuso. Ora, a surpresa me deixa sem pernas. Você recusa, mas isso é contra todas as regras da arte. Toda essa cortesania aqui que o François faz a Florete, o Machado simplesmente troca tudo. O Bento pega um jornal, ó, tirando o jornal, ele começa a ler o jornal. Estou pasmado de ver como vão as coisas por aqui no Rio de Janeiro. Vão pior. Esta folha põe-me ao fato de grande novidade, tá vendo? No meio da peça, o Machado insere o Jornal do Comércio para ficar lendo o que ele escreve. Aquele negócio que o Machado faz, né? Doutor Semana lá. Rosinha sentando de costas para ele. Muito velhas para mim essas novidades, né? Essas grandes novidades. A Rosinha fala assim, já sei de tudo. Bento com desdém. Muito velhas, com cedo.
cá para mim, tem toda a frescura da véspera. Rosinha, consigo mesmo. Será que ele quer ficar? Bento sentando-se do outro lado, ainda uma vista Dolles. Abre o jornal, ó. O jornal e o livro, né? O Machado dizia assim, nós publicamos nos jornais, leitores. Então, Rosinha, então, não se assentou? Ainda não. Um caso, ele começa a ler. Ontem à noite desapareceu uma nédia e numerosa criação de aves domésticas. Não se pode descobrir os ladrões, porque, desgraçadamente, havia uma patrulha a 2 passos dali. Que aborrecimento. Continuando. Não é o primeiro caso que se dá nesta rua dos Inválidos. Como é que vai a cidade, meu Deus? Ele veio que tinha 2 anos que estava na roça com o patrão dele. Rosinha abrindo a caixa. Que belo dominó. Então não encontra a caixa, né? Porque aqui é que vai encontrar, ó. A tradução do Machado recupera aqui. Tá vendo que interessante? Né? Enquanto tem o empregado tentando paquerar com a Florete, o Machado remove tudo isso aqui e põe o Bento fazendo propaganda de ler jornal. Então, vamos dar esse salto, né? Porque tem uma caixa com o dominó, que é aquele vestido, né? Que trouxe o Robroy, ou então aqui o que é o Durval, trouxe um presente que era para levar a Sophie para o baile. Mas a Rosinha, ou a Florete, né? Se mete no meio, ela acaba ganhando o dominó. Mas primeiro ela mete o nariz para ver o dominó. A Florete abriu a caixa, ó. Que lindo dominó, meu Deus. Ai, que lindo. François, eu me esqueci. É para a sua senhora. Há um baile na ópera esta noite. Um baile. Pensativa, né? Deve ter botado o dedo no queixinho, assim, né? Um baile, né? Deixa eu pensar bem. Vai ter um baile hoje à noite. No que está pensando? Aqui o tradutor nosso botou isso aqui, mas seria sonho aqui, ó. Tá vendo? Com que você está sonhando alto? O Machado não dá destaque para isso, não. Voltando a... Eu quero ir nesse baile. Ela, né? Falando consigo mesmo, tá vendo? Já determinou que ela vai. E no fim a gente vai ver que ela vai, né? O Machado está querendo mostrar, assim como autor francês, como é que sobe socialmente. Tá? Como é que sobe socialmente. E agora está acontecendo lá, né, o debate de Lula e Bolsonaro, a disputa para ver qual dos dois ganha, né? Como é que eles sobem socialmente. Olha só a frase, hein? Pessoas tapadas, egocêntricas, vaidosas, narcisistas, que não analisam os detalhes ao seu redor. Isso aqui costuma ser o homem, viu? Que é assim, né? O homem é assim, tapado, não porque é egocêntrico, é porque está atento ao trabalho, né? A mulher manda ali, ele vai, obedece, né? Não é porque é vaidoso ou narcisista, não, porque ele é idiota mesmo, obedece. Quem controla ele é quem movimenta ele, né? Então aí, gente, tem alguém aí ou já foi todo mundo, desligou aqui a câmera, só tem o Adelmo aqui falando sozinho. Tá aí, Marcos. Tá sozinho, não, Adel? Ó. Estamos acompanhando. É porque eu vou vendo aqui assim, a pessoa escreve, ou pelo menos escreve, né? Se estiver vivo, escreve, então, né? Não estiver dormindo. Mas aqui é interessante, porque ela diz assim, eu quero ir a esse baile, né? E aí, com o seu patrão, tá? Você não é digna, é o que eu farei, tá determinado. Já sabe que conquistou ele, ó. Você está louca, minha pobre menina. Aí ela chama ele, você é um tolo. Tá pronto para me ajudar?
Não deixo de ser amável, e é mesmo o meu capítulo de predileção. Machado mantém o Bento ajudando, tá vendo? Aceitando o pedido, né? Aí o François vai. Você me propondo uma aliança? Bem, não me nego. Use-me. Só não me esqueça, se esqueça de mim quando for uma dama. Lá no final, Machado assim, eu virei mais tarde, né? Promovi uma mulher. Mas a mensagem estava aqui no início, ó, em francês, né? Bento, não entendo desse fabrico, tá? É você que vai determinar tudo, né? Se quiser algumas lições sobre a maneira de dar uma volta, sobre o governo das rédeas, dos cavalos, isso eu sei, mas agora ficar aqui enrolando, não sei não. Patife, aí vai, Malandré, aí o François. Finalmente conseguiu uma trapaça. Tá? Por Escapan. Aqui ele vai dizer, né? Escapan é um personagem da comédia italiana, Scarpino, que Molière inseriu em suas comédias francesas. Escapan é um valete astuto que provoca certas confusões e que tem um desejo escondido de vingança. Tá vendo? O sujeito ardiloso, né? Adel, agora tem uma questão nessa tradução de Machado de Assis que ele mantém sempre a ideia de leitura e papel, né? Que não aparece no referente ao François, né? Ele fala de jornal, ele fala de criação diária, de papel, vai seguir ele sempre falando de estar lendo ou escrevendo alguma coisa, ele e a Rosinha. Parece que é a imersão meio da cabeça dele, né? Foi bom você falar. A gente tinha mostrado no início, o Machado ele entra na obra dizendo, né? Eu sou a borboleta. Enquanto que a borboleta, ela, né? Ele fala aqui. Então, no francês, o autor se omite de trazer-se como também figurante. E o Machado não, ele bota o papel, abre o jornal, lê, participa da peça, né? O Machado participa como ator disfarçado. Então é isso mesmo. Finalmente conseguiu uma trapaça. O francês evita personalizar demais, porque deve ser criticado lá, né? É feio, ou então não tinha a genialidade do Machado, porque o Machado faz isso. O palco representa uma pequena e elegante sala de estar. Bem lembrado, né? Tá vendo? O palco é como um lugar onde faz, então, como se fosse na própria casa, né? Então, finalmente eu consegui uma trapaça, tá vendo? Feliz da vida, né? Ele vai junto com ela. Por Escapan, você não se arrependerá, minha menina. O que é preciso fazer? Florete vai em direção ao piano, pega um buquê, um papel e escreve. Voltando-se para perto de François, pega esse buquê. Aqui tem um bilhete de um príncipe russo. Quer dizer, não tem ainda, né? Ela vai escrever, mandar escrever. Seu patrão conhece a sua letra? Ele conhece uma, mas tenho várias. Aí começa a aparecer o lado aqui, então, do Molière, né? Molière entra na peça. Ele conhece uma, mas eu tenho várias. Florete, certo? Vai ter uma mesa, senta-se aqui. François, senta-se, Florete se põe de pé ao seu lado. Copia esse bilhete com um dos estilos que ele não conhece. O Machado, ele... como a Juliana lembrou agora, é pior que isso. Ele fala assim, és uma máquina. O que te importa? Ela fala, né, para ele, né? Você é uma máquina de escrever. Eu acho que nem tinha máquina de escrever nessa época. Uma imprensa, né? Ela dita, aparece impresso lá na imprensa de Gutenberg. Sabes tu o que vais fazer quando te amo, quando teu amo te indica uma direção ao carro? Estamos aqui no mesmo caso. Vira à direita, vira à esquerda. Ele é só uma máquina, obediente a ela. Copia esse bilhete. Aí o Machado, em vez de botar o copiar, né, ele põe assim logo de uma vez. Você é uma máquina. Você reproduz o que eu mando.
Então, a vaidosa aqui, apaixonada pelo amor, a vaidosa aqui é a Florete, né, que transforma ele numa caneta, né? Ó, ela fala como um livro, tá vendo? Que interessante. O Machado vai defender a ideia sempre de que você, quando você estuda um livro, você se torna seguidor daquele livro, igual a psicanálise, assim, né, ou outra coisa, uma ideologia qualquer. O livro, que é o autor, né, por trás do livro, transforma você numa pessoa que fala como um livro. Tá vendo que interessante? A gente viu outras pessoas no nosso grupo de estudo lá, assim, parece psicanalista lendo Freud o tempo todo, citando Freud, citando Lacan. A pessoa passa a falar como fala o que escreveu, onde ela leu. É tão interessante isso, que me deu uma ideia diabólica aqui agora, já que nós estamos falando do diabo, né? Ia botar, mas deixa. Outra hora eu mostro. Então ele escreve, parece patas de mosca. Aqui o Machado fala assim, são garatujas. Garatuja é coisa infantil, né? Escrita de diplomata, cheira diplomata. Vai mantendo algumas coisas, né? Então, François dobra a carta, escreve o destinatário e se levanta. Coloque esse bilhete no meio das flores, que em 15 minutos ele chega aqui vindo de fora, aí e tal. Aqui ele usa uma frase, tá vendo? Vario de fala como de letra. O Machado vai usar depois essa frase, né? Vario, logo existo, né? Não é penso, logo existo. É vario, logo existo. Mas ele já vai variando desde aqui. Imitarás o sotaque espanhol? Você sabe imitar várias vozes, tá vendo? Perfeitamente sei. Tudo isso era a língua viva dos valetes, antigamente. É apenas uma língua morta hoje. Aí vai. Você é super talentoso, ela tinha dito, ele fala isso. Então, está repetindo aqui também o tempo em que esse Molière, né, aparecia como autor de comédias, onde tinha aquele diálogo rápido, assim, veloz, igual falou o Roberto, assim, os adictos, né, que te vencem no discurso. Aqui tem uma cena 6 agora, né, que aqui no Machado é 5, os 3 personagens, que é o empregado, a empregada e o cortesão que veio visitar a Sofia, a cortesã. Rouvroy fala com o empregado François. Eis aí, Patife. E aí, Patife, o que está fazendo aqui? François escondendo o buquê atrás das costas, cumprindo ordens. O Rouvroy, traga o meu carro. Ele atravessa o palco até o sofá, pega seu paletó, o veste, se olha no psiché, né, no espelho feminino, que aqui chama de olhando na glace, no espelho. Aqui o tradutor aqui errou. Eu tinha que ter corrigido. Aqui é um espelho. Psiché quando é feminino, aquele espelho decoradinho, assim. Para homem é espelho. Aí continua. E se o senhor gosta do meu serviço, eu te pediria de não mais me chamar de François. O que foi isso? Eu li todo o repertório, tá vendo? No meio da peça, o cara disse que leu o repertório, né? E não vi um só valete que se chamasse François. É um nome doméstico, tá vendo? Empregado doméstico. Pediria então ao senhor de, a partir de hoje, me chamar de Frontin. E o tradutor, né, o rapaz que eu encomendei, ele disse que é um personagem cômico, astuto, escapão, tipo do Molière. É um bufão, né? Bufoneria. Interessante que o Henri de Buffon, acho que é, introduziu, e o nome dele virou sobrenome, né? Que veio para o português. Mas o interessante é que aquele texto, a queda que as mulheres têm pelo tolo, assim, o próprio fato
da experiência obrigar a ser sagaz, devolve, através do teatro, uma obrigatoriedade do cidadão indo ao teatro aprender isso, tá vendo? Interessante. A gente vê o personagem cômico em Bolsonaro, né, Lula, assim, igual disse o Roberto, no debate que tem hoje. E a gente vai aprendendo que na vida você tem que ser também malandro, né? Seria mais ou menos o Coringa que a gente tem também nas cartas, né? Mas nas cartas tem as peças que não são Coringa, né, Juliana? Agora, ficar exigindo que na realidade só tenha Coringa vai virar um... Pensou? Mas a sagacidade é exigida hoje, é muito, né? Senão você trabalha de Uber, só de Uber, né? Então é isso, né? Aí o François fala essa frase, né? Uma fraude. Porque tem a frase do François, né? Que as tradições estão desaparecendo, tá vendo? O respeito, né? Assim, a malandragem está entrando em cena, né? Aí ele fala, até mais, Florete, ele vai procurar Sophie. Aí ela fala para si mesmo, né? Com convicção, quando fala assim, a mulher fala aquela boquinha assim, vai permanecer aqui, você vai ver. Vou segurar ele. Falando para ela mesma, né? Porque já está sentindo que está tendo controle sobre ele. Rovroy parando junto à soleira de porta da frente. Não se esqueça de levar essa caixa para sua patroa, que é onde está o dominó para ela se vestir, né? Aí ela começa jogando, tá vendo? Ela vai amarrar o Rovroy aqui. E a patroa aceita? O quê? O seu braço para ir ao baile. Retornando um pouco, curiosa. Você olhou dentro da caixa? Só um pouquinho. E o senhor foi acolhido por madame? Retornando para mais perto de Florete, que vai chegando perto, né? Vou retornar como filho pródigo. Ah, Florete, lamento menos os 2 anos que passei longe dela, quando penso na afabilidade, do acolhimento que me deram. Porque quando ele estava toda hora lá, ele não era tão recebido importante assim como está sendo, né? Tem que usar a receita. Tá vendo? Até abusar. De deixar saudade, né? Mas o senhor não me disse se madame vai à ópera com o senhor. Isso que ela está jogando, ó. Com isso que ela joga. Tentando forçar ele a confirmar se ela vai. Na verdade, jogando dúvida, né? Aí o Rovroy. Ela ainda hesita, está um pouco mal. No entanto, as suas palavras me deixaram indeciso, tá vendo? Quis plantar indecisão nele, né? O sorriso que brilhou em seus olhos me deu esperança de que ela aceitaria. Ela, né? Olha o ela aqui. Estou realmente tocado por essa preferência, né? Olha a preferência. Nessa passagem, o Machado introduz o logogrifo, ó. Nesse modo, como a Florete vai amarrar aqui, já se vê que andar longe não é mal. A volta é sempre um triunfo. Use e abuse mesmo da receita. Mas então, sempre vai ao baile do Orval. Não sei de positivo, nada sei de positivo. As mulheres são como logogrifos. O espírito se perde no meio daquelas combinações. Está vendo aqui, Roberto? Você está acompanhando? Aqui que entra o drogadito que você falou lá no início, né? O viciado está aqui, ó. Tá vendo? O viciado está aqui. O espírito se perde no meio daquelas combinações. Logogrifo.
É uma charada, né? Discurso ininteligível. É a fronha e o travesseiro que o Roberto falou no início. Então, falou de preferência, né? Preferência, há engano. Preferir supõe escolha, supõe concorrência. Ó, uma preferência, lá é o Machado, aqui é a tradução original, sem dúvida. Mas, para preferir, é preciso ter alguém escolhendo, né? Ó. Ah, tá vendo? O logogrifo aqui. O que está querendo dizer? Jogos com as palavras, é o logogrifo, né? Ele fica, o que você quer dizer com isso, final? Pô, eu digo que se a madame for ao baile, o senhor quem leva, ela sai com a, né? Um fato que... Sobre o que se fundamenta a sua afirmação? Aqui a Fran não entrou no travesseiro, né? A Florete indo em direção ao espelhinho, assim, fazendo toda a namoradeira, né? Se ia cuidando. Olhe nesse espelho. Por quê? Olhe. Eu olhando, olhei. O que você vê? Vejo somente a mim. O senhor sabe. Todos os adoradores de Madame estão ali. Você está mentindo, Florete? Está mentindo. Quando fui embora para o Invernais, Sophie era o astro em torno do qual orbitava um grande número de satélites dourados. Os satélites eram estrelas e o senhor sabe, as estrelas giram, né? Foram embora. Está insinuando que Sofia agora é uma cortesã decadente, assim, não é muito procurada mais, né? Você quer me convencer de que sua senhora está abandonada? Querás tu dizer que Sofia passou a manhã das flores? Olha como é que o Machado põe. Vendo que interessante? Ela não está abandonada, ela passou a manhã das flores. Ora, isso é loucura. Eu disse isto? Parece-me, entretanto. Não entendo sua irritação. Se eu fosse o senhor, eu me alegraria a respeito dessa solidão. Madame tinha 2 cachorros, um espanhol e um... Aqui que entra o grifo no francês, ó. O grifo está aqui. O grifo não é um jogo de palavra. E, como disse a Juliana há pouco instante, lembrando, né, que o grifo está escondido no texto. Machado falou que as mulheres são como logogrifos. O espírito se perde no meio daquelas combinações. Aqui no francês, o espírito está perdido, mas o autor não disse o que o Machado trouxe literalmente. Tem esses detalhes. Está acompanhando, Márcia? Como é curioso como que o grifo é apresentado, mas não é explicado, né? O estudante que lê isso aqui, ele, que grifo é esse aqui? O que quer dizer esse grifo nesse meio? E 2 cachorros, né? Um é um espanhol, o outro é um grifo. O espanhol morreu, tenho certeza que o grifo não decepcionou ela, né? O grifo é um bichinho misto, né? Acompanhando, sim. Muito interessante. Né? Machado vem, rouba o grifo, leva embora e diz que é um logogrifo. E diz pior ainda, né? Diz que as mulheres são logogrifos. Obroy, colocando o guarda-chuva e a bengala sob o guerridão, vamos, Florete, me diga a verdade, você está me enganando. Aí a Florete rebate, bate pronto, né? Para enganar é preciso ter interesse. Ela finge que não tem, né? Ela já está enganando porque tem interesse, mas diz que não. O texto é uma aula de safadeza, né? É. A safadeza bem real. É. O texto é uma aula de pilantragem, né? Me diga a verdade, você está me enganando. Mas para eu enganar, eu tenho que ter interesse.
Quer dizer, eu tenho que estar interessado em você para estar te enganando. Mas eu não tenho, não. Ao mesmo tempo que está se jogando para cima dele, diz que não está, né? Eu concordo, mas não posso acreditar. Porque também aqui é duplo sentido, né? Quem estaria enganando seria a Sofia, né? Não ela. Ele diz assim, não posso acreditar que ela está abandonada, nessas coisas. Para ter certeza, fique aqui. Antigamente, essa sala era mais povoada do que a antecâmara de um ministro, mas, infelizmente, agora, o mato toma conta. Mentira! A propósito, prefiro que o senhor vá embora. Aqui é outra frase complicada. A calúnia, a mentira, né, caluniar, né, diria que eu queria me poupar de uma conversa particular. Porque se eu for ter uma conversa particular, eu vou ter que mentir. Ou, não é poupar, poderia ser entrar na conversa, né? Porque eu reclamei aqui com o tradutor. Mas vamos deixar isso de lado, senão inclui muito detalhe. Você gostaria que eu acreditasse que sua patroa não é mais digna de homenagem? Aqui já foi derrubando ela, né? E ele começou a desconfiar que ela, então, não tinha muito valor mais. Porque a Sofia, a Florete vai começar a tomar o lugar da patroa em termos de importância, assim, de articulação, né? Quem te ouve pensa que ela seria uma viúva passada ao estado de memória. Uma mulher não se penteia com a certidão de nascimento, o Machado bota. Ainda não lhe mostrou a certidão de batismo. O Rolbroy assim, Florete, chega de insinuações, para com isso. Eu não quero mais saber de mais nada. Estou muda. Fecha a boca, né? Aí o Rolbroy começa a observar a Florete, que o Machado bota aqui, né? Tem uma cintura, mas que cintura. Rolbroy, afinal, o que me importa? Ela é adorável. Que cintura, ó. Ó, se falamos de cintura, eu a conheço melhor que o senhor. Sou eu que a visto. Veja o frescor da sua pele. Sou eu que aplico o tom vermelho. Veja aquele pescoço branco ao leite. Eu que aplico o branco. Aquelas sobrancelhas fariam morrer de respeito e despeito até mesmo uma espanhola. Eu que aplico o preto. Quer dizer, ela não é nada disso, né? É. Tudo maquiagem, igual naquele conto chamado Diana, que é uma mulher horrível. Levantando-se e atravessando o palco maldito, seja a sua indiscrição. Em vermelho, esse branco, esse preto se misturam desagradavelmente na minha alma. Aí é a Florete. Matei a patroa. Se a gente for considerar a guerra entre mulheres, rivalidade, assim, uma tomar o marido da outra, né? Negócio antigo, atual, que seja, parece que isso sempre foi assim, né? Uma tomar a paquera da outra. É. A gente vive isso, né? Dentro de casa, né, Márcia? Vive dentro de casa, né? Dentro de casa. A melhor amiga veio me visitar, levou meu marido para a cama, né? Rolbroy, bem, devo eu culpá-la por esses 2 anos de sua vida, que por acaso não envelheci eu também? Aí começa a puxar para o lado dele, né? E ela fez por acaso a menor observação a meu respeito? Não, ela não pareceu notar. Terna e amável. Ele fica tentando defender a Sofia, né? Florete para si mesmo. Aí está ele, mais apaixonado do que nunca. Aqui também é uma frase assim maldosa, né? Porque a primeira Sofia quer saber o seguinte: esse homem se apaixona? Isso vai ser o garante da Florete, né? Porque se ele se apaixona, se ele se apaixonar por mim, eu estou satisfeita, né? Além disso, eu a amo. Ela ama o senhor também, a sem vergonha. Ela me ama, não é?
Durante sua ausência, ela falou muitas vezes do senhor, e não fosse o cansaço da viagem, ela ter ido até onde o senhor mora, lá longe. Encantadora amiga. Aquilo começa a enganar, mentindo que está sendo sincera. Além disso, posso provar o amor de madame pelo senhor. Vai até aí, pronto, aí começa a furar completamente, né? Que ela vai pegar o caderno, né? Eu tenho um livro de notas, tá vendo? Machado põe a mesma coisa. Ela tira um caderno de uma gaveta. No francês diz que é um diário, né? Ó, lá no Machado não pôs, não. É o diário da Florete, né? Um simples passatempo. Eu listo em ordem cronológica o nome, a idade, a profissão de todas as beldades que vim batendo aqui desde que esta porta era um salão de moda. Quem anotava tudo era ela, então. Quem faz o diário, né? Bro, estou curioso por saber o que se refere a mim. É a letra R. Aqui ela faz um logogrifo, tá vendo? Apenas 24. Em francês, o tradutor aqui, ó, estranho número. Em francês são 26. Aqui até o tradutor pastou aqui no logogrifo, né? Assim. Ela disse 24 para sacanear, né? Falou o número errado, né? Igual disse o Roberto há pouco instante. Bota uma fronha no travesseiro, tira o travesseiro da fronha, troca os números, troca as palavras. O alfabeto tem 26 letras, até o Z. Achei o Raul, o R de Rolbroy. Aí começou a ler, né? 48 anos, só tem 46. Sim, mas há 2 anos, aí ele fala, há 2 anos eu tinha 44, né? Não, você tinha 50. Como? O senhor está no momento da sua vida que se fica um ano mais novo a cada 12 meses até retornar à infância. Tá vendo? Na idade que o senhor está, a cada ano que passa, o senhor fica mais novo. Tá chamando ele de idiota, né? Não, é porque na velhice, né? Aos 60 anos, 50, vai ficando e tendo que ter. O que é uma cuidadora, né? O senhor está num momento em que a cada ano você está ficando mais criança, né? Mais precisando de cuidados. Se você... A impressão que eu tenho é que ele qualquer um servia aí, porque ele já estava ficando mais velho, né, para a época, né, já estava velho para casar. No caso, ela que tá jogando todas essas informações que não existem, né? E ele, de certa forma, cai. É. Porque quem fazia o diário era ela, né? Assim que chegava algum, ela anotava. E nem sabemos se ela está lendo o que ela escreveu ou se ela está fabricando nesse instante que ela quer conquistar ele, né? Vou te falar, hein? Mas esses escritores, assim, foi com eles que o Machado aprendeu a ser sem vergonha, né? Vamos ser sinceros, quer dizer, é importante também estudar essa moral da malandragem, né? Para você ir deixando de ser tão simplório, né? Acreditar mesmo que nas palavras, né? Se você continuar assim, eu te prometo um beijo a cada epigrama, tá vendo? O epigrama é a mesma coisa, é uma composição poética, breve, satírica, né? Maliciosa, né? O epigrama é sempre mordaz, igual um logogrifo. Que aqui no Machado põe assim, essa mulher é um logogrifo. Aquele bicho, né? Metade de um animal, metade de uma águia. Então ele diz, cada epigrama que você falar, eu vou te dar um beijo, porque você está sendo muito atraente com esses epigramas, com esses logogrifos que você joga de verde. Esse verde que você joga para cima de mim está ficando engraçadinho. Ele vai chamar de graciosa daqui a pouco. Veja bem que está ficando mais jovem. Seu arquivo contém uma carta escrita por madame para uma de suas amigas.
E aqui está uma passagem dedicada ao Senhor, e lê. Querida Franceline, o senhor de Rouvroy é um homem rico e amável. Querida Amélia, o Machado põe a tradução, né? Que é isso? Uma carta da ama a uma amiga sua. Querida Amélia, o senhor Dorval é um homem interessante, rico, amável, manso como um cordeiro e submisso como um cupido. Cupido é um cão d'água que ela tem. Aqui o Machado envenena mais ainda, né? Aqui não tem isso, não. Aí diz, tudo menos elegância verdadeira do que botar boas maneiras, menos habilidade do que eloquência, não muito forte. Em geral, como, mas adequado em todos os aspectos para ser um bom marido. Obrigado, viu? Poxa, um bom marido, né? Deve ter até arrotado, assim, né? Arrumado a camisa, né? Florete, ele vai se casar comigo quando eu quiser. Aqui tem uma indireta, né? Uma frase típica do Marquês de Sade, de novo, lá do Sacher Masoch, né? Ele vai se casar comigo quando eu quiser. Não sabe se é a sua Florete, né? Tá lendo, né? Ou se ela leu isso ou se ela fabricou na hora, né? Mas ainda estou hesitando. Ele tem suas manias, seu ridículo. E depois, aqui a mensagem direta, sais explícita do Machado, né? Depois ele usa essa frase. E depois ele tem uma peruca. Aqui fala que ele tem uma cabeleira. Em português ele bota cabeleira na época. Periquito não, peruca. Aí o senhor Duval baixa a cabeça e mostra, né, que deve ter um erro, só pode ser um erro ortográfico, mostrando a careca no meio de sua cabeça. Ele fica ridículo, né? Aqui que ele faz o ridículo, né? Porque ela vai falando as coisas, ele vai fazendo tudo que ela fala. Careca, ó, olha aqui, ó. Usa peruca não, minha filha, tem uma careca aqui no meio, ó. É assim que o homem vai ficando na mão da mulher, tá vendo? Porque assim que ela fala uma coisa, ele faz para mostrar que não tem. Não tem, né? Rovroy, caminhando agitado para a frente do palco, seu marido, uma mulher que aplica o branco, seu marido, uma mulher de 32 anos, o senhor dizia 28, ela corrige. Marido, isso seria engraçado. Sim, essa ideia agradou muito a madame. Eu estou furioso. Furioso com uma prova de amor tão tocante, uma mulher tricolor. Furioso que madame queira imobilizar a paixão do senhor pelo casamento. Ela emenda, né? O veneno dela vai pingando, né? Não é uma mulher, é um arco-íris. A sineta toca. É a minha senhora me chamando. Ela vai para os fundos. Parando o passo, né? Parando ela, né? Não diga a ela que estou aqui. Ele se senta e rasga com raiva a carta que tomou da mão de Florete. Ele vai interessar ainda pela sua tia, mas agora já todo ressabiado. Aproximou-se de Rovroy. Então, o que o senhor está fazendo? Estou pensando, vermelho, branco, preto, encostando no ouvido dele. E o resto? Ela foge e entra para a direita, tá vendo? Dá aquela escapadinha, né? Deixando ele no sal, como diz, né? Rovroy fica sozinho, aí começa a blasfemar. E o resto? Puxa, é uma flor artificial. E ela quer que eu seja seu marido. Mas não, prefiro voltar a Nivernais, criar roseiras e coroa, e vai. Achei que Sofia fosse uma mulher de verdade, marido dela, e fica ali perturbadíssimo, né? Ela instalou instabilidade nele, deixa inseguro, né? Então vai entrar agora o motorista, né? O François falando para a senhora Florete, porque tem o François Rovroy, né? Para a senhorita Florete, entregando o buquê a Rovroy.
Bros, certo, eu lhe entregarei. Ele não me reconhece, porque agora está disfarçado, né? É verdade que eu não estou mal disfarçado, mas estou bem longe do ideal. O que você espera com essa cara de besta? O servidor, o serviçal pensativo, ele não me reconheceu. Aí ele pede um trocado, né? 20 subburguês, aí ele dá uma gorjeta. Aí o Rovroy sozinho, né? Tinha chegado um buquê para Florete. Um buquê para Florete. Quem pode lhe oferecer flores? Certamente algum desses de antecâmara, um sedutor de calções curtos e casaco dourado. E um bilhete, pequeno papel diamante, perfumado, como Arábia, cheirando vetiver e tal. Vai pegando o bilhete. Que diabo pode cortejar a Florete? É apenas uma empregada. Quer dizer, ela criou essa situação lá de trás, que forjou um bilhete russo, né? E agora ele pensa que ela tem um pretendente. Gotkot, né? É o russo. Florete falando para si mesmo. Graças à minha habilidade, Madame partiu para um passeio. Tem o campo livre, ó. Então a Madame saiu e a Florete vai ficar sozinha com o Rovroy. Quem está fazendo esse galanteio? Vamos ao bilhete. Não tem bilhete, deve ter um. Por quê? Um buquê não vem sem um bilhete. E você estivesse errado. E se não houvesse bilhete, o senhor teria retirado. Aqui está. Qual o nome do autor? Por que o senhor quer saber? Por que você quer esconder? Porque eu quero saber. Um jogo de palavra permanente, né? Porque ele pegou o bilhete e escondeu, né? Ele é jovem? Quem? O senhor do bilhete. Então o senhor vem de Nivernais? Ele é rico? É um lugar encantador, não? Ela diz, é igual fez aqui o Roberto no início. Pergunta, é a fronha não é o travesseiro? O travesseiro não é a fronha. A fronha não é o travesseiro. Eu já te falei que é o travesseiro, mas você falou que o travesseiro não é a fronha. Vendo? Ele é jovem? Quem? O homem do bilhete, droga. Então, o senhor vem de Nivernais? Ele é rico? É um lugar encantador lá, não? Ele é bonito? Por qual entrada de estrada de ferro você chega lá? Florete, eu te suplico, eu te imploro. Está bem, ele é jovem, rico e bonito. Isso é perfeito. E quando ele assina, ele escreve o nome dele. Ela não responde, tá vendo? Florete, responda. O senhor é um juiz do comportamento? Você sabe que é gracioso. Deixa ele nervoso, ele só se acalma. E é um elogio que estou te dirigindo. Já que é verdade. Você sabe, aí começa. Como sou bonita. Os homens, quando passam diante de mim, e os espelhos, quando eu passo diante deles, já me disseram isso com bastante frequência. Convencida, né? Fala para ele. Aqui eu botei assim, parece que o Machado vê aqui um ponto de autorização. Florete se apresentando. O Machado encontra uma forma de se apresentar. Ele foi estudar para ver como que o autor, né, pode aproveitar essa frase para dizer do próprio autor. A gente vê isso demais no Doutor Semana, lá no Moleque, no próprio Machado. Aproveita para fazer uma propaganda de si mesmo dentro da obra. Não jogada assim como está aqui, mas melhorando isso aqui de tal maneira que diz respeito ao autor. Porque aqui está na voz de uma mulher, né? E os autores são masculinos. Então, o Machado constrói nisso, quando ele vai fazendo, ele dá um jeitinho, né? Aqui está faltando o quê? Poucas páginas, 8, né? É. Bom, quem já leu até o fim, vou dar uma pausa aqui para conversar um pouco, né? Porque daqui para frente ela vai
testar lá o dominó, vai ter uma pressão, porque o russo está lá fora gritando, e ela consegue sair vestida. O dominó é isso aqui, né? Roupa feminina da época, né? Ela sai toda elegante, deve ter um leque desse na mão, né? Um chapéu. Ele leva ela para o teatro, e o russo, que é o empregado fazendo voz de um príncipe russo, um bilhete com voz e tudo de príncipe russo, vai embora. A gente vai ler daqui a pouco, né? Mas quem está acompanhando assim, como é que tá, hein? Deu tempo de ler, Márcia? Deu sim. Deu? Eu li ontem. Deu ontem, né? Como é surpreendente, né? Porque aqui nós estamos agora lendo do lado do escritor da peça, né? Nós estamos acompanhando, assim, os comentários do diretor, né? Ao mesmo tempo que lê a peça, lê também a construção dela. A manha, né? É o modo narcisista de ler, né? O Narciso lendo, como que tem as manhas todas para conquistar e fazer o movimento. Porque no mundo, assim, as coisas não caem do céu naturalmente. É você que faz o mundo acontecer ao modo como você quer. A gente tem a tendência de deixando as coisas acontecer quando a gente tem que mexer os pauzinhos, como diz, né? Ou até o modo como a gente nem bem sabe que está querendo, né? No meio da peça toda a gente é uma peça a mais, mas a gente tem também uma posição que você pode ver meio de fora. Quando você vê acontecendo assim, você começa a mudar o jogo. É preciso ver o que está acontecendo. É isso aí. Então a gente tem para não ser objeto só, senão você é só objeto do outro, né? Mas é a partir dessa leitura, né, narcísica que a gente começa a compreender. Exatamente. Você costuma ver depoimento de psicanalista assim, que tem 30 anos que eu vou analista, já faço análise há bastante tempo, aprofundei muito, né? Vou citar para vocês aqui um artigo que eu escrevi, um livro, atendi um paciente, né? Marcelo Veras, lá, daquela paciente que ele atendeu. Então, veio a Vitória, deu palestra, falou muita coisa, publicou livro, doutorado, dirige uma clínica lá em Salvador e tal, vai falando um monte de coisa. Não percebeu o narcisismo dele, como é que um homem com doutorado, diretor de hospital, não percebe que nisso tudo tem um jogo, que ele é uma peça. E que a paciente percebeu ele mais que ele mesmo. A paciente percebeu ele... Olha só o crime, hein? O próprio Freud, né, o criador da teoria, né? Não percebeu também o narcisismo nele, Freud? Olha o perigo do narcisismo. Você está tão convencido que é o senhor da situação, a esposa do marido, é um pai dos filhos, assim, e o filho está te enganando por trás. Você pensa, depois, meu Deus do céu, como é que eu não vi isso, gente? Então, a posição do narrador, né, do que constrói a peça, e mais ainda, Machado não somente é sem vergonha, mas ele vai lá, lê e modifica tudo para trazer mais ao modo como ele quer. Então, ela vai dizer aqui, a Florete, né? Adel, mas isso também porque o Machado, ele enxergou o narcisismo, né? Então, ele traz desse modo, né? Ele está ligado nisso desde o começo. Isso aí. É uma maneira de não ser tão magoado, né? Mas ele tem uma peça que depois dessa peça aqui, agora que eu localizei, uma peça de 1878, que ele traduziu tudo certinho, e ele estava todo assim, convencido que seria uma ótima peça se apresentar, já mais madura, em 1878, lá na época da virada, né? Só que na peça tinha uns atores que tinham que fazer a voz de gago. A peça envolve gagueira.
Aí teve um comentário maldoso, assim, que o Machado tinha escolhido aquela peça porque ele era gago. Apesar de ser todo cuidadoso com a vaidade, o narcisismo, o Machado caiu de quatro nesse comentário, porque ele rasgou a peça e ficou com raiva. Tomou como pessoal também. É difícil escapar, tá vendo? Ensaiou muito para ficar habilidoso, tá vendo lá o moleque, o filho do moleque, o doutor Semana, ele faz 1000 personagens para ensaiar bem, para nunca ser pego, assim, ser bem logogrifo, né? Esperto com. Então, quando a pessoa deu essa furada nele, ele disse assim: rapaz, já percebi o seu lance, você quer mexer comigo que eu sou gago, mas eu traduzi para ver a sua gagueira, não a minha. Ele não conseguiu sair da provocação, caiu. Narciso não muda assim, né? Não, pode remediar, né, e tal, mas na hora ali mesmo do imprevisto, Na hora do imprevisto. Quando menos espera, quer dizer, ele deu uma peça para o cara ensaiar, o cara veio para cima dele com isso, pegou desprevenido. Prevenido, é isso aí. Pego desprevenido, qualquer um desmorona, não tem como, né? Não sabe como reagir, né? É naquele instante, é difícil esse recuo acontecer exatamente no instante, você peguei, rapaz, você quer me pegar, mas você não conseguiu, é difícil, vai pegar de uma... É como diz lá naquele conto, Águia Sem Asa, né? Tem um jeito de penetrar por trás, né? Encontrar o calcanhar de Aquiles. O senhor quer realmente ser seu cavalheiro? Agora ele começa, né? De jeito nenhum. Como as antipatias coincidem, ela continua venenosa, né? Ela recusa o meu braço. Isso é indigno. Ela está com objetivo, né, Del? Ela está no ataque, né? Cercando ele de todos os lados. Perfeito. Já que o senhor não quer mais lhe dar o braço, e sob qual pretexto que o senhor não quer? O senhor tem a escolha. Ou seja, ela zomba de mim. Madame tem seus nervos. Ou ela está irritada. Ou o seu grifo está... Porque ela fez a Sofia sair e ele pensa que ela não está ali porque ela não quer sair. Ela criou um clima aqui. Seu grifo está com dor. Escolha. Mas o verdadeiro pretexto, qual é? Porque tem um pretexto, né? Para não ir no baile. Eu te dei 3, que é nervos, irritada ou grifo. exato, nervos, irritada ou o grifo, que é o enigma, né? Mas qual é o verdadeiro? Eu te dei 3, mas se o senhor quiser outro, dou mais ainda. Já estou cheio de felicidade. Decididamente, eu não entendo o senhor. O senhor queria romper com madame. É a madame que está rompendo com o senhor. Dá no mesmo. Todas frases diabólicas, pensadas. Algum autor que, depois de ferrado, compreendeu o discurso da mulher, ou é um escritor como Machado desde o início, com o dom do feminino, né? Porque isso aqui é tudo terrível, né? Ô, Broy, dá no mesmo, dá no mesmo, dá no mesmo. Ela é adorável. Ah, Madame Sophie Colbert, a senhora me trata como um colegial. Não dá para entender. Palavra de honra. Eu chego, ela me recebe ansiosamente, então, de repente, ela sai. Seria como uma tormenta. A primavera dela, no entanto, passou. Florete, boa noite, seu Robroy. Finge que vai embora, para deixar ele pior ainda, né? Ela se dirige para a porta à esquerda, Robroy corre atrás dela e pega na mão, tá vendo? Ah, não me deixa aqui também assim, né? Já foi embora, Sofia. Vamos conversar um pouco, Florete. Às 11h30, Machado preserva aqui, ó. Não vá assim, conversamos mais um pedaço. Às 11h30 da noite, já, né? No teatro. Ela arrisca fingindo escapada, né? Uma escapada, de certo. Deu certo.
Se não desse certo, ela daria alguma voltinha, relançaria o joguinho, né? Ela ia inventar outra. Ah, eu ia sair, mas eu esqueci meu chale. Aí ele diz, não importa a hora, agora já estamos aqui às 11h30 da noite, já fudeu tudo mesmo, né? Quando você se importa mais com a pessoa do que com quem está, do que com a conversa, ó. O Machado preservou. Não são as horas que fazem a conversa interessante, mas o interlocutor. Então já não é mais a pessoa, ele está interessado nela. Sim, mas não gosto nem da conversa, nem do... Ela quer fugir. Tira a minha mão, solta, deixa eu ir. Aí ele segura mais firme, né? Você sabe que você tem a mão de uma nobre, tão branca, que se confundiria com uma luva. Se uma luva, aí começa o elogio. Ele volta tudo para cima dela, né? Aqui fala a profecia, né? Minha avó teria dito a verdade, que eu ia ter sucesso na vida, então, porque ela saiu de um orfanato, né? Ela tinha o dom de pensar. Para pensar não precisa ser mulher, mas ser sensato. O louco por amor, você não conhece as mulheres não, então, né? É como diz a Márcia, que quando ela quer, ela está querendo, né? E quando ela está querendo... Engraçado, porque, assim, é o objetivo, né? Ela acredita tanto que vai conseguir que ela arrisca tudo, né? Joga Que ela, tudo, né? ela joga tudo. Então, assim, é muito confiante, né? Muito, mas quando quer, vira confiante, né? Ela vai ter aquele cara. É inevitável, né? E o homem é diferente? Eu acho que é diferente. O homem, ele tem uma ética, assim, que ele tem vergonha. A mulher é meio sem vergonha nas palavras, né? Ela desfaz tudo, né? O homem nunca diria que o alfabeto tem 24 letras. Jogar um verde, assim, o homem não joga tanto verde, não. A não ser o homem vaidoso. O Machado faz esse personagem do vaidoso também, o homem sem vergonha, tem também. Já não seria o homem sério, né? O conquistador, assim, que é o galanteador. É os tolos, né? É os tolos, né? Ele faz o homem que é... A mulher cai na mão dele, é o Dom Juan, aquele que é o agradável demais, traz o copo d'água, ela faz assim, ela dá uma abanador na mão dela, traz a cadeira quando ela chega, é o cara que fica ali, ela parece o gentleman. Tem esse personagem do Machado também, mas existe o masculino também desse modo, né? Mas a mulher não gosta muito desses, que rivaliza com ela, né? Então ele avança aqui, né, paqueradora. Florete diz... É uma cintura. Ele envolve a cintura dela com o seu braço. Florete libertando-se, distanciando. Desculpe, não gosto dos cintos. Florete está no centro do palco. Rovroy aproxima-se e fica na frente dela. Como você me vê? Eu ouço. É um duelo madrigal. Florete está perto da porta à esquerda. Rovroy perto da cadeira, onde está a caixa. Aí o Rovroy fala, Florete, se vira, o Rovroy abre a caixa. Eu tenho um encantador dominó aqui. Coloque-o. Florete diz, coloque-o, o senhor ficará lindo. Dominó cor-de-rosa. Sacaneia com ele, né? Brincalhona. No entanto, não pode deixá-lo nesta caixa. Eu gosto, Florete está no centro do palco. A representação aí, né? Isso. Ela está no centro agora. Aproximando-se um pouco, Florete. Um dominó tão bonito seria uma pena. Então, gostou? Encantador. Tenho certeza que ele fica ótimo em você. Os mais próximos. O senhor acha? Experimenta. Se este deixa feliz, primeira manga, segunda manga, ela vai vestindo tudo, né? Depois que ela veste, ela vai, quer ver? Rovroy. Na minha opinião, a beleza. Florete aproxima-se do espelho, né? O psichê, aquele espelho todo decoradinho, assim, feminino, né?
Madame Sophie Colbert, hoje eu me vingo, Rouvroy dizendo, né? Olhando para Florete, decididamente é verdade, a vingança é um prazer dos deuses. A vingança começa. Ela põe, o Machado repete a vingança também. A vingança contra a mulher que tinha um monte de pretendente, falou mal dele, saiu, abandonou, ele ficou no sal ali, jogado, né? Vai se vingar agora, achando que está se vingando, né? Ele acha que está se vingando, mas, na verdade, o jogo é todo da Florete. Combina perfeitamente comigo. Tem razão, porque parece que foi feito do meu tamanho. Florete, você é encantadora. Como esse dominó é de bom gosto. Ele não está muito curto atrás. Você está linda. A cor rosa me cai muito bem. Você está divina. Estou perdida nesta seda. Já não me encontro no meio de tantas fitas. Em que oceano de fitas e de sedas estou mergulhada? Aí da meia-noite vai chegar o príncipe russo. Ela ficou enrolando para dar meia-noite, né? Florete, deixa eu dar um beijo. Meia-noite, que pena ter que deixá-lo. Mas nem pensar. Como? Pega o chapéu, finge que vai embora, né? Ofereço-me para levar ao baile da ópera. Florete à parte, finalmente, e alto para ele. Mas eu não posso ir. Por quê? Aí começa a bater. Chega o empregado fingindo que é o príncipe Godjovs. Aqui é uma ópera bufônica, né? A gente ria para rir, né? Aquela ópera que você ri, né? A do Chaves, aquelas coisas do Chaves, assim também. Comédia, né? Batem a porta, é o Bento, né? Que é o François. Vim buscá-la para a ópera, ele falando lá de fora. A senhorita está pronta? O Rouvroy. É ele o que assina o bilhete? Sim. Um príncipe? Sim. 00:02. Fala o príncipe. Aguarde um momento, estou me arrumando. Ela se prepara para retirar o dominó. Aí o Rouvroy impedindo. O que você está fazendo? Vou substituir o seu dominó por um azul. Eu te imploro. Aí vai. 00:05. Deixe-me entrar. Aguarde. Eu disse que estou me arrumando. E daí? Vou ser o seu esposo. Seu esposo? Eu recebi o consentimento do meu czar. Vai aumentando. O empregado, ele inventa frases, tá vendo? Já está rindo, né? Deve estar se focando de rir lá fora. É interessante quando o empregado diz, né, que ele tem várias outras letras, né, que o patrão não conhece. Eu imaginei assim Machado dizendo dos personagens, né, que ele faz. Ele vai pegar lá nos comediantes franceses da época, né, que eram as comédias bufônicas, né, para trazer essas coisas todas. Ele vai, já que o cara está acreditando, ele petalogia pura, né? Você imagina o Machado na sociedade petalógica. Ele aproveita que o cara está acreditando e aumenta mais ainda, né? Deixando o outro pirado. Partimos amanhã para São Petersburgo. O quê? Abra, quero levar você. Eu serei princesa. Pegue de volta o seu dominó. Ela continua retirando, né? Não vai ao baile com o maldito russo. Claro que vou. Não, vai sim. Não vai, não. Com as de paixão, diz, né? Começa, né? Joelho no chão. Não vai embora. Aí o namorado, o marido que está completamente dominado, né? Pois é, parece que a Juliette, assim, porque ela já poderia ter ido com ele, né? E ia satisfazer ali aquele desejo dela de conquistá-lo. Mas parece que ela queria deixar, assim, ele já sair amarrado, né? Porque ela vai, né?
sabe, assim, não é ele convida para o bar, ela poderia ir a partir daí uma conquista, não, mas ela já quer deixar ele, né, caído por ela ali, então ela vai julgando Não, com ela tudo. pode jogar pesado depois. Você me tirou de um príncipe, hein? É isso aí. Então, Olha a assim, responsabilidade de você me deixar agora, porque eu ia ser noiva e mulher de um príncipe. Eu não falo isso, não lembro, não lembro. Eu lembro, não pode deixar, não vou te deixar, não. Roy gritando, que ele vá para o inferno, Florete. Eu te adoro, a sua graciosidade, o seu espírito, não é o espírito aqui. Porque o espírito está todo do lado dela, que estava, antigamente, era colega de sala de aula, estudante lá em Lisboa, na versão do Machado. A sua bondade, a sua juventude, hein? tem que dizer uma coisa engraçada agora, porque você me tirou de um príncipe, né? Eu lembro uma vez que meu marido gritou muito comigo perto de umas clientes da loja. E aí eu falei assim, ó, ó, toda cínica, olha da onde que você me tirou, eu era tratada igual uma princesa. Eu casei para melhorar. É, foi. Joga com esse dado, né? Porque é um dado que você tem para tirar um desvio, né? Então, aqui, ó, como previa minha avó, mais uma vez aquela frase, né? 00:15, deve fazer uma voz de russo, né? Você vai ficar quieta? Vai recusar minha mão? Prefere esse russo, esse nobre que eu vou matar? Amor, se eu te desse em troca daquele amor, que aqui é fora da Espanha, castelhano, um amor brasileiro, ardente e apaixonado. Sim, eu te amo, Rosinha. Deixa esse espanhol, trocou de russo para espanhol. Aí tal, para evitar derramamento de sangue, né? Para evitar a briga. Nesse caso, obrigado, né? Eu vou para evitar a guerra, né? Você vai esfaquear um homem, isso vai ficar horrível, né? Então, já que você vai esfaquear, não precisa não, deixa, eu vou com você, vai. E amanhã partimos para o Nivernais. Então, termina, né? Aqui no francês tem uma diferença do português, muito interessante, que a gente vai marcar aqui, que é François abrindo a porta e entrando depois que todo mundo já tinha ido, né? Aí o russo entra. A peça acabou, dirigindo-se para a frente do palco e descobrindo-se. Ó Escapã, venerável mestre dos criados, tá vendo? Está feliz comigo, né, pelo meu desempenho? Ele se cobre. Então Florete se tornou minha patroa. Senta-se à esquerda. Minha patroa no sentido feio da palavra, porque agora sim produziu aqui, né? Podia ser minha amante, porque já que ele ajudou ela a conquistar, né? Pode ser que ele tenha alguma chance com ela em paralelo ao casamento, seria isso. Quem conhece o futuro, tá vendo? Aí ele dá aquela tiradinha de Crispim aqui, né? Mas o Machado muda tudo, não é nada disso não, Machado. O Machado fala assim, o Bento, né? O Bento não tem essa charada, assim, de namorar com a... Diz outra coisa, o Bento, abrindo a porta do fundo, ninguém mais. Todo mundo tinha ido embora, né? Desempenhei o meu papel, estou contente. Aquela subiu um degrau na sociedade. Deverei ficar assim? Alguma baronesa não me desdenharia se de certo. Virei mais tarde. Por enquanto, vou abrir a portinhola. Aqui o Machado dá uma frase, né, um final todo assim personalizado, né? Eu para mim tenho a suspeita que lá o nome de Bento Santiago ele botou de sacanagem para lembrar esse Bento aqui do passado, né? Veio no futuro, né? Subiu um degrau na sociedade. Virei mais tarde. Por enquanto, vou abrindo as portinholas. Tá vendo? São dizeres que ele encontra uma forma, Machado de Assis, de ser desse jeito aí que a gente está lendo. Encontra uma forma de botar uma mensagem ambígua. Totalmente diferente dessa, ó.
Ele vem, muda o final, abre uma portinhola, né, para vir no futuro. Não sei se ele botou o nome de Bento Santiago, lembrando disso de propósito, ou se foi aleatório, mas aleatório não poderia ser, né? Coincidência demais para ser aleatório, né? Que o Bento Santiago seja o mesmo Bento aqui, lá do início. Eu não acho que Machado faz assim aleatoriamente, não. A gente não pode afirmar para perder. Se fosse perguntar, ele iria dar uma risada, né? O que você acha, Del? E ficar sacaneando, né? Mas é muito proposital ele dizer que vai vir no futuro, né? Que ele desempenhou um papel, que ele subiu na sociedade, subindo nessa peça desse autor para se ensaiar em cima dela, né? E virei mais tarde, né? E vai abrindo portinhola. É completamente diferente daqui, ó. Aqui não personaliza assim. Enquanto que aqui parece tudo o próprio autor dizendo de modo pessoal, se bem que não é também, né? É ambíguo, né? Quer dizer, o logogrifo, então, é o Machado, né? Aqui sim, então, aqui, como diz aqui o comentarista Loucos por Amor, tem homens que são igual o Machado, né? Um logogrifo. Quer dizer, ele joga ambiguamente do início ao fim. Tá? É isso. Alguma pergunta? Maria, Ricardo, algum comentário, né? Que, antes de encerrar tudo. Obrigado por ter ficado até o fim, Juliana. Obrigado, Maria. Foi muito bom, obrigado. É um comentário profundo, né, que a gente faz da peça. Boa noite. Combinando o comentário de Machado, que é a tradução, né? O Machado traduz comentando, e o original, que é uma tradução ao pé da letra, sem comentário nenhum, a tradução fria, como deve ser feita, né? Ele não subiu com o Bentinho Santiago. Vamos ver o que escreveu aqui. Pois Bentinho não teve um bom fim. Quem soube na sociedade sobe Machado. Sim, o Bentinho teve um fim, né? Quem deu o fim foi o Machado, né? Está lendo muito ao pé da letra, né? Esse comentário aqui está muito literal. Quem subiu foi Bento Santiago, Não tá. virando um homem experiente e publicando a vida dele. Se antes ele foi infantil na mão de Capitu, depois ele apareceu como autor da sua própria vida, né? Essa como é que chama? Charada que o Machado parece que passa, quando no final ele publica um livro que seria uma revisão da vida de um homem, que poderia ser ele revendo a vida dele. Um dia eu fui Bento lá no começo. Pois é, mas assim, parece que quando ele fala desse Bento, né, inicial aí, ele já sabia, né, o que queria como esse Bento aí, né? Esse Bento empregado ficou com o objetivo de subir, né? E é o que o Machado tinha também. É como se no futuro ele falasse assim, um dia eu fui Bentinho, sonhador lá, que os jornais fossem para publicar contos. Eu criei a Arcádia Fluminense, cheio de sonho, assim, de que ali ia ser os poetas. Eu tive vários sonhos também, eu, enquanto escritor jovem, Machado, e depois amadurecendo, eu era romântico, né? Romantismo. Depois eu passei por realismo, fui vendo que toda essa fantasia, essa ilusão decai. A gente pode ler o Bento Santiago no fim, um advogado, um homem maduro, velho, né? Como um romance, entre aspas, né? Muito entre aspas, do autor falando de si mesmo. Então, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou encerrar, né?
Agradecer a quem veio. Obrigado.